Oi, oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Analissa, sou artesã e enfermeira aqui do Aprendendo com Crochê. E no vídeo de hoje eu trouxe um tema muito interessante para a gente conversar, que é sobre os diferentes tipos de mamilo. Você já ouviu falar que existem diferentes tipos de mamilo? Será que eles interferem na amamentação? É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, então se você já gostou do tema, deixa seu joinha aí e também seu comentário ao final do vídeo, se esse vídeo for interessante para você. Bora pro vídeo? Aqui, para a gente começar a conversa, eu trouxe a anatomia externa de uma mama, que é um dos materiais didáticos que eu confecciono, a mama didática em crochê, para vocês entenderem melhor suas estruturas e o que a gente vai estar falando aqui hoje, que pode ser que eu use algum termo que você não conheça tão bem. Então, aqui na mama nós temos o corpo ou a base, que é essa parte mais em tonalidade bege. Depois temos a areola, que é essa estrutura circular que fica ao redor do mamilo. E temos o mamilo, que é a parte que nós vamos comentar nesse vídeo, que é popularmente também conhecido como bico do seio. Aqui eu trouxe uma curiosidade para vocês a respeito da nomenclatura, né? Então, existe a auréola, que é essa aí do anjo, e existe a areola, que é a do seio, a qual a gente vai estar falando nesse vídeo hoje, certo? Chegamos então na parte que é o tema desse vídeo, os tipos de mamilo. Eu vou apresentar para vocês aqui os 4 principais tipos de mamilo e as características de cada um deles. Eu trouxe um outro material aqui que eu confecciono no Aprendendo com Crochê, que é a mama didática com as capas, cada uma delas com um tipo de mamilo, e trouxe essa imagem aqui acima também que pode complementar essa parte da explicação para vocês entenderem melhor. Então, eu começo apresentando para vocês o mamilo protuso. O mamilo protuso, ele é o tipo mais comum que existe e tem aí como característica que ele é sobressalente a areola cerca de 1 centímetro. Então, ele fica acima da areola, né, pelo menos 1 centímetro. O mamilo plano, ele tem a característica de não sobressair a areola. Ele fica no mesmo nível da areola, então ele é plano, o nome já infere isso, certo? O mamilo comprido, diferente do protuso, ele é um pouco mais sobressalente à areola. Então, mais de 1 centímetro é bem característico, por isso o nome comprido. E temos também o mamilo invertido, que é aquele que é afundado assim para dentro da mama, né? Então, ele fica voltado para dentro da areola. Esses são os 4 principais tipos de mamilo. Entendido isso, vamos para a pergunta do vídeo. O tipo de mamilo interfere na amamentação? Aqui eu ressalto para vocês que eu usei o termo interfere, tá? E não o termo impede. Considerando isso, eu vou fazer aqui algumas colocações para a gente refletir juntos, que pode sim, a depender do tipo de mamilo, interferir de alguma forma durante a amamentação. E aí eu trago alguns exemplos para vocês entenderem esse raciocínio. Uma pessoa que tem, por exemplo, um mamilo plano ou um mamilo invertido. No processo de sucção, o bebê costuma fazer uma pressão da língua contra o palato, que é o céu da boca, né? E nesse processo ele também pressiona o mamilo. E aí ele faz com que a ejeção e a sucção seja mais efetiva, né? Então a ejeção do leite com a sucção dele seja mais efetiva. No caso de uma pessoa que tem o mamilo plano ou invertido, ele não consegue comprimir o mamilo, mas isso não significa que não vai ter saída de leite ou que não seja possível ajustar essa pega para fazer uma sucção efetiva, porque também tem o movimento de pressão que ele faz com o queixinho para poder fazer a compressão desse alvéolo e estimular aí a saída do leite. Então tem outros mecanismos, não é só essa pressão aí com a língua para a ejeção do leite, certo? Então, é só um exemplo para vocês entenderem sobre algumas dificuldades que podem surgir a depender do tipo de mamilo. Outro caso é o mamilo comprido. No mamilo comprido, por ele ter essa maior extensão, né, pode acontecer de o bebê fazer a sucção do mamilo, né? E nós vamos ver aqui no próximo slide algumas características da pega correta. Já vou passar para vocês. Falando aqui da pega adequada, algumas características eu coloquei nessas flechinhas em branco. Então, o bebê, na pega adequada, ele não pega só o mamilo, que é onde pode acontecer complicações como as fissuras mamilares.
Ele vai fazer a pega pegando a maior parte da areola, principalmente onde está voltado o queixinho dele, que é onde vai fazer o maior força de sucção, o maior movimento aí de compressão para esse leite sair. No terceiro item, eu citei aqui sobre a saliência do mamilo, que é um detalhe que pode acontecer, que no processo de sucção, nessa força que é feita, pode acontecer do mamilo plano ou invertido se tornar um pouquinho mais sobressalente. Voltando aqui ao exemplo do mamilo comprido, que eu estava falando para vocês da complicação que pode ter nesse caso, é que quando o bebê faz a sucção do mamilo, por ele ser mais sobressalente, se a pega não for adequada, abocanhando aí a maior parte da areola, esse mamilo pode ter fissuras. E aí o processo de tratamento, de cuidados com essa fissura é um pouco mais demorado, tem solução, é possível voltar a amamentar, essa não é uma complicação que vai impedir também a amamentação, mas pensem, né, que é um local onde não vai ter um tempo, um espaçamento tão grande para ele cicatrizar. Então, o bebê mamou e tá ali num período, no intervalo de tempo, né, para começar a cicatrizar, e aí, de repente, já deu a hora de novo de dar o mamar, e aí vai fazer o movimento de sucção de novo, né? Então, é um local que fica um pouco mais complicada essa cicatrização, mas é sim possível, tem outras estratégias, até, por exemplo, a laser terapia, que pode ajudar nesse período, né? Mas evitando isso com a pega adequada, melhor ainda, né? Aqui eu trouxe bem grandão para vocês, para resumir a nossa conversa, que o tipo de mamilo ele não impede a amamentação. Pode ter essas interferências que eu citei para vocês, né? Que são tratáveis, que podem voltar à situação mais confortável, adequada para esse momento ser prazeroso para o bebê e para a mãe, né? Pode acontecer algumas interferências, mas nada que impeça, assim, esse processo da amamentação devido ao tipo de mamilo. Aqui eu também deixei para vocês uma outra dica nesse balãozinho aqui em cima na minha cabeça, que é sobre os bicos artificiais. Se você pensa em levar uma amamentação com sucesso, é interessante você se informar sobre essa questão dos bicos artificiais, né? Que eles podem sim complicar o processo de pega do bebê, da própria pega adequada dele, né? Porque pensem, ele não conhece nenhum tipo de bico. Ele está aprendendo a fazer a sucção no seio materno. E aí, de repente, é apresentado um outro bico para ele, a chupeta, que tem um formato totalmente diferente, e ele vai aprender a fazer aquele movimento. Com a chupeta, por exemplo, além dele aprender outro tipo de sucção, ele também vai cansar a musculatura dele. Então, ele pode chegar no momento de amamentar e não ter assim o ânimo para poder fazer o movimento de sucção, né? Porque ele cansou de tanto ficar chupando a chupeta. Outros casos pode ser por não conseguir fazer o mesmo movimento, porque não é igual ao da chupeta, né? Também de mesmo modo a mamadeira e outros bicos artificiais. Se você chegou até aqui e acompanhou o vídeo durante todo esse tempo, eu queria te agradecer pela companhia e também te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo que eu lançar aqui. E também te convido a me seguir lá no Instagram Aprendendo com Crochê, onde você vai conhecer um pouco mais sobre a amamentação, sobre aleitamento materno, com posts que eu faço semanalmente, além de conhecer materiais didáticos, se você é profissional da lactação, consultor de amamentação ou profissional da área da saúde que trabalha com essa temática. Lá tem materiais didáticos que podem ajudar muito, muito a enriquecer as suas consultas. Eu agradeço vocês por terem ficado até aqui comigo e até o próximo vídeo, pessoal!